basta na situação e você acaba controlando, de certa forma, esse sentimento, essa insegurança, etc. Então, vamos dizer assim, que o desequilíbrio maior que aconteceria se você não tivesse esses plexos azuis aqui ajudando, seria realmente você entrar num blackout mental, vamos dizer assim, e emocional. E às vezes a pessoa não consegue sair tão facilmente, tem que ter ajuda, né? Mas como você tem aspectos aqui que estão ajudando, inclusive Saturno, que é o planeta da estabilidade, te dá uma certa estabilidade e um certo controle desse aspecto emocional teu aqui, certo? Como esse Sol também está envolvido nesse plexo de Sol-Plutão, aí piora a situação ainda mais nisso que eu falei, né? De sentir que as coisas talvez de uma situação particular acaba se generalizando, né? E às vezes não é verdade, né? Porque às vezes é uma situação, só um desafio pessoal que se encontra, você tem que resolver, e você não pode, às vezes aquela situação não é preenchida, não dá certo da maneira que você queira, você não pode pensar assim que a coisa inteira, ou as pessoas, ou situações são erradas, né? Então você não pode inflacionar dessa maneira. Porque o Sol ajuda, né? Porque o Sol é o planeta integrador, né? Do arquétipo. Em torno do Sol é que a personalidade ela se organiza, inclusive a Lua. Então a criança, por exemplo, ela vai se desenvolvendo dentro dessas casas. Na quarta casa ela integra tudo que ela aprendeu em cima da Lua. Mas essa Lua aqui é uma Lua tradicional, é uma Lua herdada da família. A criança ainda não tem a sua individualidade para dizer que ela vai fazer as coisas por ela, né? E esse Sol aqui, num passo seguinte, com o amadurecimento da criança, ela vai despertando o arquétipo do Sol, solar, e daí ela vai integrando em torno do Sol aqueles valores lunares que ela acumulou durante as 4 primeiras casas. Então, o Sol é importante em termos de processo de individuação. Como tem várias obras de Jung que abordam esse assunto, né? Então a gente não vai entrar muito nesse assunto, só vamos frisar aqui que o Sol ele participa do processo de individuação pessoal, levando a pessoa a abandonar esses conceitos lunares aqui para adquirir sua própria independência e autonomia. Então, se você ficar, por exemplo, só no nível lunar, você vai ser um reflexo da família, um reflexo das necessidades familiares e tudo mais. Então, você vai ficar no cunho de condicionamentos, né? Que são coisas assim adquiridas, né? Que as pessoas repetem, não sabem por quê. E uma pessoa que está no processo de individuação, ela tem que ir além disso. Ela tem que desenvolver sua própria autonomia, resolver as coisas por si, sem ter interferências, vamos dizer assim, de condicionamentos adquiridos, né? Então, se a pessoa tiver condicionamentos adquiridos assim muito arraigados, ela tem que trabalhar isso para ela poder integrar isso no arquétipo solar, né, para dar prosseguimento ao processo evolutivo. Então, o Sol ele ajuda nesse processo de individuação. O teu Sol ele está em cima da Lua, em cima de Mercúrio. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem que se autotransformar, transformar os teus valores familiares, o ambiente familiar, o ambiente mental, inclusive, e ao mesmo tempo, como o Sol está em conjunção com a Lua, você pode, à medida que você vai adquirindo sua individuação, você pode ir ajudando as pessoas que estão vinculadas a esse processo de identificação, né, familiar. Então, seria assim, seria uma pessoa que adquire muito conhecimento, informação de problemas familiares, vamos dizer assim, tem intimidade com esses problemas, ela tem habilidade para resolver problemas familiares, e a pessoa ela não se identifica mais com esses problemas, né, em grande monta, e ela já tem capacidade de ajudar essas pessoas a saírem desse processo. Então, você é uma pessoa assim que você tem grande capacidade de caminhar nesse sentido.
você atuar dentro de situações em que as pessoas têm problemas familiares e que você consiga, através do teu trabalho, né, do teu aprimoramento, dos teus cursos, das tuas descobertas, das tuas leituras, você consiga ajudar a pessoa a reconhecer o seu próprio eu, né, o seu próprio sol, vamos dizer assim, que vai ajudar a pessoa a se individuar, a se livrar desses emaranhados, vamos dizer assim, familiares e situações que prendem a pessoa no passado, né? Que são muito fortes, isso são motivo de muito sofrimento para muitas pessoas, né? A pessoa, 90% dos problemas pessoas é problema familiar, né? A pessoa não consegue se livrar de problemas familiares, né? E não adianta a pessoa negar, né? Negar problema familiar e achar que tem individualidade e morar longe e deixar o problema e não resolver, não resolve. A pessoa tem que resolver, né? Ela não pode fazer de conta que aquilo ali não existe. Então a pessoa tem que ser levada a entrar em contato com o problema, né? E tem que ter coragem de enfrentar o problema e se ela não conseguir sozinha, pedir ajuda, né? Então você, como você tem um aspecto benéfico em cima da tua lua, essa lua que ela tem com Urano, que é a abertura ao novo, né? A pessoa que tem lua, Urano, é uma pessoa que ela está emocionalmente aberta às coisas novas, às coisas de novidades de grupos, ao aspecto tecnológico, inclusive. É uma pessoa inteirada, vamos dizer assim, ela não é uma pessoa murista. A pessoa murista é uma pessoa que está Lua quadrado com Saturno, por exemplo. Uma pessoa ela tende a ter muita dificuldade, vamos dizer assim, em aceitar as coisas novas. Você não. Você tem uma abertura nesse aspecto. Então, você tem a capacidade de ajudar os outros, né? Lua também, a tua Lua, ela está em sextil com Saturno, que é uma estrutura, né? Então, há uma grande construtividade. Eu estou falando da Lua, mais porque a Lua disposita esses outros planetas, tá? Mas eu estou falando de todos esses 3 planetas ligados com Saturno ou com Urano. Então, esse aspecto com Saturno é a capacidade, a pessoa tem a capacidade de atuar dentro da estrutura, das limitações, e mesmo assim ajudar as pessoas, né? Então, a pessoa não bate de frente com a estrutura, né? Com aquilo que é tradicional, aquilo que é aceito, vamos dizer assim, né? Como regra, não pode ser mudado. Então, a pessoa ela tem um jeito de trabalhar isso, ela não se bate de frente com a situação, mas ela acaba com a informação, com a tua capacidade comunicativa, teu aspecto mental, você consegue trabalhar isso de maneira eficiente, né? Que o sextil quer dizer eficiência. Então, capacita você também a dar uma ênfase maior no que eu já tenho falado, né? Nessa capacidade mental que você tem emocional de poder ajudar as pessoas. Então, esse Mercúrio aqui, inclusive, Mercúrio com trígono com Urano, a pessoa gosta de novidades, né, na área tecnológica e tem uma abertura mental. E Lua com Urano dá uma abertura emocional para o novo. E Sol, Urano, dá uma abertura em termos de self. Já é uma coisa mais, está em outro patamar. Então, você tem patamares de psíquicos, vamos dizer assim, muito ligados às coisas novas. Então, é por isso que você está trabalhando essas medicinas holísticas que você está trabalhando, fazendo cursos, porque graças ao teu Urano que você tem aí para te ajudar, né? Esse arquétipo que está impulsionando você fazer uma abertura. E você, além de ter essa abertura aqui para o novo, tem Saturno, né? Saturno é o que está estabelecido na sociedade e são as resistências à mudança.